Quanto às contraindicações da ranitidina, esse medicamento está contraindicado para algumas situações. Por exemplo, se o paciente apresenta hipersensibilidade a esse medicamento, ou seja, quando toma esse medicamento começa a apresentar, por exemplo, reações alérgicas a esse medicamento ele está contraindicado para esse tipo de paciente. Então, durante a consulta ou quando você for administrar o medicamento, ou se o paciente já identificou que ele tem alguma reação alérgica ao medicamento, então esse medicamento, aí nesse caso, você está acabando de identificar que esse medicamento não pode ser administrado nesse paciente que apresenta hipersensibilidade a ele. Quais são essas reações de hipersensibilidade? Quando o paciente ele toma um medicamento, o sistema imunológico ele reage a esse medicamento, causando assim urticária e irritação também na pele, tá certo? Então, se o paciente tem hipersensibilidade, você não pode administrar a ranitidina nesse tipo de paciente. Outra contraindicação, ou seja, outra situação em que o paciente não pode tomar a ranitidina é quando a paciente está no período de amamentação, que nós chamamos de lactação. Então, nesse período de amamentação, a ranitidina está contraindicado para a gestante. Além dessas contraindicações, a ranitidina está contraindicada quando o paciente apresenta distúrbios hepáticos, ou seja, distúrbios a nível do fígado, ou seja, apresenta alguma disfunção hepática. O que é disfunção hepática, enfermeiro? No caso das disfunções hepáticas, são alteração na capacidade do fígado de metabolizar ou sintetizar proteína. Uma vez que o fígado apresenta uma disfunção, nesse caso, quando as enzimas hepáticas também do fígado estão muito alteradas, estão muito elevadas, ou quando o paciente, por exemplo, apresenta icterícia também nesse caso, que são pele amarelada, é um dos sinais e sintomas que o fígado não está funcionando bem, tá certo? Então, quando o paciente está apresentando disfunção hepática, esse medicamento está contraindicado, como no caso a ranitidina. Outra contraindicação da ranitidina é quando o paciente apresenta disfunção renal, também conhecida como insuficiência renal, que é uma condição em que os rins não conseguem filtrar o sangue nesse caso. Isso pode levar, consequentemente, ao acúmulo de resíduos no sangue, causando, consequentemente, também um desequilíbrio da composição química do nosso organismo. Se o paciente está apresentando disfunção assim, renal, como você pode identificar? As enzimas a nível renal, elas ficam muito elevadas, como no caso a ureia e creatinina. O paciente ele pode vir apresentar também edema de membros inferiores e também uma insuficiência ali renal que vai produzir pouca urina, tá certo? Se o paciente então apresenta disfunção renal, a ranitidina está contraindicada para esse tipo de paciente.